Bom dia, Eclésia São Gonçalo! Que alegria chegar aqui nessa manhã. Pode tomar o seu lugar. Que alegria estar aqui com vocês. Fizemos uma troca. Pastor Luciano e pastora Joyce estão lá em casa. E eu estou aqui com vocês. Olha que maravilha. São coisas que Deus faz. Tem muita coisa na nossa vida que Deus ele quer fazer e Ele não precisa falar pra gente. Tem coisas novas que Ele quer fazer na nossa vida, tem projetos novos, tem promessas que Ele não cumpriu ainda, que Ele vai cumprir, e Ele não tem que nos dizer o dia, a hora e como Ele vai fazer. Então eu já quero começar nessa manhã dizendo para você que Deus tem um tempo novo para você e para sua casa. Você que já tem servido a esse Deus maravilhoso, Ele quer te usar ainda mais. Douglas, eu preciso te dar uma palavra. Quando eu sentei do seu lado aqui hoje, o Senhor falou muito forte comigo. O Senhor falou ao meu coração que Ele está te preparando para um novo nível. E esse novo nível que Ele vai te levar não se compara com aquilo que você possa estar imaginando que possa ser. Porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou do coração do homem aquilo que Ele tem preparado para aqueles que nele estão esperando. Você está esperando nele, você não está esperando em homens, você está esperando no Senhor. A promessa que Ele tem na sua vida é algo que Ele tem, é Ele e você e a sua casa e a sua família. E meu irmão, Deus está trazendo esse novo tempo sobre a sua vida. E eu quero liberar uma palavra sobre você, não tenha medo. Não tenha medo, não se preocupe, porque aquele que te fez a promessa, Ele é fiel para completar essa promessa. E é Ele que vem sobre a nossa vida. A verdade é que nós não somos nada. Nós não podemos nada, mas Ele pode todas as coisas, amém? Quantos creem nessa palavra e aplaudam o Senhor pela vida do Douglas? Aleluias! Eu estava vindo no carro com a Dai, não sei se a Dai está aqui. Está ali a Dai, seu esposo. E a gente estava falando um pouquinho sobre isso. Sobre como que Deus, Ele tem assim um propósito tão grande na nossa vida. E o quanto que Ele nos surpreende a cada momento, em cada estação. Eu não sabia que eu estaria aqui no Brasil hoje aqui com vocês. Confesso que foi algo assim que o Espírito Santo realmente ele moveu assim de uma forma sobrenatural. Está lançando esse livro, gente. Esse livro Liberta-me. Eu escrevi em uma semana. Em uma manhã na minha casa agora em agosto, eu estava no meu devocional assim sem nenhuma pretensão de escrever um livro, minha irmã. Mas o Espírito Santo falou assim: filha, eu quero te dar algo nessa manhã. E eu quero te dar uma palavra de direção. E eu estou aqui debaixo de uma palavra de direção para você e para sua família. Eu vim de Miami aqui debaixo de uma palavra de direção para você e para sua casa. Eu vim aqui para liberar essa palavra para você e para sua família. Deus está fazendo algo novo, creia nisso. O nosso Deus, Ele não está limitado ao tempo e ao espaço. Ele não está limitado na forma que nós pensamos ou da forma que agimos. O nosso Deus é poderoso. E naquela manhã eu estava no meu devocional, sem nenhuma pretensão de escrever esse livro. E o Senhor, Ele me visitou e eu tive uma experiência muito poderosa com Ele. E Ele falou: você vai escrever o seu segundo livro. Eu tinha ainda uns 4 temas de livro que eu estava orando e me preparando para escrever. E o Espírito Santo falou: você não vai escrever agora nenhum dos que você está preparando. Você vai escrever aquele que eu quero que você escreva. E aí Ele falou: você vai escrever um livro sobre libertação. Porque aquilo que eu fiz na sua vida, o seu testemunho de vida, o que eu tenho feito na sua vida e o que eu tenho feito através da sua vida, vai continuar crescendo e se estendendo. E eu estou levantando um exército de libertadores no meu reino, porque é chegado o tempo da minha igreja ser liberta, é chegado o tempo da minha igreja viver as minhas promessas de uma forma poderosa nessa terra. E em uma semana eu escrevi esse livro. E foi algo assim tão assustador para mim, porque a gente tem tantas tarefas, né? A igreja lá em Miami está crescendo para a glória de Deus. E toda mulher aqui sabe que mulher, ela tem tantos afazeres. Eu tenho minha família, tenho a igreja, sabe? Estou estudando para fazer mais uma prova da enfermagem, porque a gente nunca para de estudar, né, gente? E o Senhor me deu essa missão. Eu parei tudo. Fala comigo, parei tudo. Eu parei tudo. Eu parei os estudos. Eu parei o que eu estava fazendo em prol do ministério. Durante uma semana eu falei com meu esposo. Naquela manhã eu lembro que eu fui correndo para falar para ele do que Deus estava falando ao meu coração.
E eu lembro que foi algo tão forte assim que Deus estava me entregando, que eu estava chorando muito. E Ele falou assim: minha filha, eu te abençoo. Eu te abençoo, que você possa fluir nessa nova unção que Deus está derramando sobre a sua vida, que o Senhor possa continuar te usando. E aí esse livro nasceu, gente. E a primeira igreja que eu estou aqui apresentando esse livro é a nossa igreja de São Gonçalo, amém? Para a glória de Deus. Aplauda o Senhor por isso. Eu estava aqui nessa manhã, no momento da adoração, e Deus estava falando comigo. Essa é uma manhã de libertação na sua vida. Mas, pastora Renata, eu já sou convertido, já tem 30 anos. Sim, o tempo de conversão não quer dizer que nós estamos completamente libertos e preparados para vivermos aquilo que Deus tem nas nossas vidas. Esse livro também é um livro evangelístico, porque ele é um livro super fácil de leitura, igual Mulher de Valor. Cadê as meninas que já leram Mulher de Valor? Deixa eu ver aí, gente. Olha, eu tenho recebido tantos testemunhos aqui da nossa igreja de São Gonçalo. As mulheres que já leram, eu recebo através do Instagram, as que conseguem me enviar por WhatsApp, mensagens. Nossa, eu estou amando receber cada testemunho desse livro Mulher de Valor. Quando Deus falou para mim que eu iria começar a escrever livros, eu falei: Senhor, eu quero fazer algo pensando na Renata como leitora. Porque livro é o seguinte, você compra um livro, se você compra um livro e você não se empenha em ler e terminar de ler, você compra um, você compra dois, você compra 3, 4, 5 e você não lê nada, né? Aí você começa a ler, para no meio e não termina de ler o livro. E eu falei: Senhor, eu quero escrever livros objetivos e práticos. O Mulher de Valor tem meninas que leram em um dia esse livro, porque ele é objetivo e prático. Você começa a ler e você vai embora, ele é rápido. O Liberta-me, ele é mais prático ainda, porque é um livro que tem aqui um caminho para qualquer pessoa que ainda não aceitou Jesus, ou então uma pessoa que já serve ao Senhor Jesus, mas que precisa viver esse novo tempo na sua vida. Quem sabe você está aqui nessa manhã e tem muitas promessas que você tem esperado da parte do Senhor, e tem dia que você fica assim: Senhor, por que eu ainda não estou vivendo essa promessa? Deus, por que isso não aconteceu ainda? Senhor, por que eu ainda não estou vivendo isso que o Senhor liberou sobre a minha vida? Leia esse livro. Se você tem familiares que ainda não se converteram, eu quero desafiar você a comprar esse livro e a dar a esse familiar, porque é um guia prático de conversão, de libertação e de transformação de vida. Amém? Dentro desse livro, o primeiro capítulo desse livro, eu narro a minha conversão. Eu sei que alguns aqui conhecem um pouquinho da minha história, mas eu conto exatamente quando eu conheci o Senhor e quando Ele transformou a minha vida. O dia que eu me encontrei com Ele e Ele transformou todo o meu ser. Então, nessa manhã eu vou aqui compartilhar com vocês de uma mensagem que fala exatamente o tema desse livro, que é Liberta-me. Liberta-me é um desejo, é um anseio de um filho que deseja viver somente para o Senhor. Liberta-me é o desejo, é o anseio de alguém que não quer mais estar dentro dessa gaiola que prende as suas emoções, que prende aquilo que Deus quer fazer na nossa vida, essa gaiola que prende a nossa vida em tantas áreas. Liberta-me é um desejo de transformação. Abra sua Bíblia comigo em Gálatas capítulo 5, versículo 1. Gálatas 5, versículo 1, que diz assim: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Queridos, a palavra jugo, ela significa que ela é uma peça feita de madeira. Não sei se você sabe o que é um jugo. Sabe aquela peça de madeira que coloca nos animais, nos bois, que eles ficam presos, às vezes um ao outro, e eles agora são subjugados, eles têm que ser ali levados para o lugar que aqueles senhores estão levando. Então o jugo é exatamente isso.
É uma peça feita de madeira, para que os bois, eles andem no mesmo compasso enquanto puxam um arado ou uma carroça. Um jugo também era uma espécie de forca, para a qual os romanos usavam para prender, fazer passar por baixo os inimigos vencidos. Jugo é tudo aquilo que nos prende, que vem como peso, que faz com que nós estejamos ali coagidos e não consigamos nos libertar. De uma forma poderosa, Cristo nos libertou. O apóstolo Paulo está falando com a igreja da galáxia o seguinte: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Então, olha o que o apóstolo Paulo está falando para essa igreja: não se submetam novamente a um jugo de escravidão. Por quê? Porque aquela igreja, ela estava passando por isso. Aquela igreja, ela estava tendo um ensinamento, um ensino, aonde os homens, aqueles falsos doutores da lei, queriam subjugar novamente o povo de Deus. E Paulo está falando para eles: não se deixem mais submeter a um jugo de escravidão. Cristo vos libertou. E se Ele vos libertou, então vocês estão livres. Onde estão os livres aqui nessa manhã? Vocês estão livres. Mas a verdade é, igreja, que nem sempre as pessoas conseguem ter esse entendimento. A liberdade é uma dádiva divina que nós recebemos quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus. Quantos lembram? Mateus 11, 28. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Em outras versões, e eu trarei alívio, os aliviarei. Tomem sobre o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Esse texto foi o texto que o apóstolo Leonardo se converteu, e eu amo esse texto. Eu amo porque quando eu lia pela primeira vez esse versículo, e eu fui ministrada através da palavra do Senhor, sobre que o jugo dele é suave, que o jugo dele é leve, o fardo que ele tem é leve, então que ele quer trocar com a gente o nosso fardo. Ele está fazendo exatamente o que, igreja? Ele está tirando esse jugo que nos prende. Ele está tirando esse jugo que querem colocar na gente, esse jugo que nos aprisiona, esse jugo que quer nos fazer prisioneiros. E ele então agora ele arranca esse jugo. Ele nos liberta, ele nos torna livres. E agora ele nos dá o seu jugo, o seu fardo, porque é leve. Porque é leve. Jesus, ele é lindo demais. E ele nos promete isso através da sua palavra. A verdade é que a humanidade muitas vezes quer viver uma liberdade que não existe. Hoje então a gente vê que a liberdade ela tem sido anunciada de forma errada, errônea, em muitas situações da nossa vida. Olhando para as mulheres hoje, quantas mulheres querem dar o grito de liberdade e não querem mais se submeter ao seu esposo? Quantas mulheres querem ser aí essas feministas que querem ser donas do seu próprio nariz e fazer o que elas querem, mas elas estão ferindo o propósito para o qual elas foram criadas, porque é uma falsa liberdade. É uma falsa liberdade. E não só as mulheres, mas quantos homens, jovens, crianças estão sendo submetidos a um jugo de escravidão pelas mentiras que esse mundo tem ensinado. Pelas mentiras que nós temos enfrentado nesses últimos dias. Ah, você é livre quando você faz o que você quiser da sua vida. Que não tem problema nenhum você ter uma vida
na igreja e uma vida lá fora. Não tem problema nenhum você ser um dentro de casa e outro lá no trabalho. Não tem problema nenhum você ser um na frente da sua família, mas longe dela você ser completamente diferente. Seja livre, faça aquilo que você quer fazer. A vida é uma só. Quantas vezes a gente já ouviu isso? Aproveite a vida, viva a vida, porque a vida é uma só. Mas sabe o que acontece? Muitos não conseguem nem viver essa vida e nem a vida eterna, porque o passaporte para a vida eterna tem a ver com o tipo de vida que você leva aqui nessa vida. O passaporte para a vida eterna tem a ver com o tipo de vida que você escolhe viver nessa vida passageira. E tem a ver com a verdadeira liberdade. Porque a verdadeira liberdade é nós termos à nossa volta tudo aquilo que esse mundo pode oferecer, tudo aquilo que a nossa carne vai gostar. A gente ter tudo à nossa volta, mas porque nós escolhemos a Ele. Nós escolhemos servir a Ele, nós amamos o Senhor, nós fomos resgatados por Ele, Ele nos fez livres, então nós escolhemos dizer não. Essa é a verdadeira liberdade. O apóstolo Paulo, ele estava abrindo os olhos daquele povo para que eles não se permitissem uma vez mais entrarem no jugo da escravidão. Isaías 42, versículo 6 e 7 diz assim, olha: eu, o Senhor, o chamei para a justiça, segurarei firme a sua mão, e o guardarei e farei de você uma aliança para o povo, e uma luz para os gentios, para abrir os olhos dos cegos, para libertar da prisão os cativos, e para livrar do calabouço aqueles que habitam na escuridão. Eu vou falar mais uma vez, que o Senhor está mandando eu ler isso novamente. Eu o guardarei. Levanta a sua mão se você recebe essa palavra. Eu o guardarei e farei de você uma aliança para o povo, e uma luz para os gentios, para abrir os olhos dos cegos, para libertar da prisão os cativos, e para livrar do calabouço os que habitam na escuridão. É isso que o Senhor quer fazer com você. É essa verdade que Ele tem para você e para mim. Que nós sejamos esses agentes de libertação. Que nós sejamos esses agentes, homens e mulheres, prontos para serem usados por Ele em qualquer lugar. Para termos a palavra de vida eterna nos nossos lábios, e não somente quando a gente está aqui no dia de culto, domingo à noite, ou domingo de manhã, ou cantando no louvor, ou pregando a palavra. Não! Mas que nós sejamos esses agentes de libertação lá fora, aonde muitos estão presos, aonde muitos estão amarrados a correntes, e estão indo para o inferno, e estão longe de Deus. A igreja precisa voltar a se angustiar pelas almas. A igreja precisa voltar a sofrer pelos perdidos. De verdade. E não só por uma prática de um protocolo. Hoje a gente tem retiro de impacto. Nós temos lá 53 vidas. Não é a prática de um protocolo, porque está na agenda da igreja, no ano de 2024, tem um retiro de impacto no dia 15 de setembro. Não, é porque a gente chora, a gente sente, a gente não quer mais ver o nosso familiar sofrendo, indo para o inferno. Nós queremos fazer a diferença ainda mais nessa cidade. A nossa igreja de São Gonçalo está crescendo muito. Mas ei, isso não é nem 1% do que Deus ainda vai fazer nessa cidade. Isso não é nem ainda 1% do que Deus está levantando a eclésia de São Gonçalo para fazer nessa cidade. E é essa paixão pelas vidas. É chorarmos lembrando daquele que se desviou, daquele que se afastou. É chorarmos porque ainda tem um ente querido que não se entregou ao Senhor. É lembrar de onde Deus nos tirou e a liberdade que Ele nos trouxe. Isso é acessível. Isso é acessível para todos. Liberta-me, Senhor.
Muitas pessoas estão presas a influências malignas. Na carta do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso, no capítulo 6, versículo 12, diz: pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. E você vai sair daqui dessa manhã. Deus, Ele vai te renovar de uma forma tão tremenda nessa manhã. Deus está trazendo uma nova unção sobre a sua vida e sobre a sua casa. Você vai sair daqui dessa manhã com a sua visão aberta. As escamas que estavam impedindo você de ver aquilo que Deus queria que você visse, nessa manhã o Senhor está lançando por terra, porque Ele está te levantando como um agente de libertação, como um homem e uma mulher que vai ser um agente de libertação para muitos ali fora. E a nossa guerra não é contra o nosso irmão. A nossa guerra não é contra a carne, não é contra sangue. A nossa guerra é contra os principados e as potestades. E nós não podemos brincar de guerrear contra eles, porque eles não brincam de guerrear contra a gente. O que eles querem é que nós venhamos dar uma brecha. Porque se a gente dá uma brecha, eles entram e eles começam a agir, e pasmem, muito servo de Deus, muito crente, sofre influências de espíritos malignos. Que é isso, pastora Renata? Mas como assim? Se você não tiver uma vida no altar, se você não tiver uma vida de santidade, você realmente vai estar abrindo portas para que esses espíritos malignos possam oprimir você e a sua casa. E isso é sério. Fala para o irmão do seu lado, isso é sério. Esses espíritos malignos, eles não têm medo de pastor, de apóstolo, de bispo, de líder de célula, de líder de rede, de levita. Eles não têm medo de nada disso, de nome, de ser conhecido, de não ser conhecido. Eles não têm medo de nada disso. A única coisa que eles se dobram e eles saem, batem em retirada, é o sangue de Jesus. É uma vida lavada e remida pelo sangue de Jesus. É uma vida santa. É uma vida que anda em retidão com Deus. É alguém que não tem vergonha e não tem medo, porque sabe que a sua vida está no altar. Sabe por que essa guerra você está enfrentando lá na sua casa? O Senhor está falando aqui comigo. Sabe por que você está enfrentando essa guerra? Porque você tem dado munição para que esses demônios possam influenciar os seus filhos. Mas nessa manhã, o Senhor me trouxe aqui para que você receba essa nova unção sobre a sua vida, para que você possa repensar a sua vida, para que você possa se consertar com Ele, para que você possa falar para Ele: Senhor, eu não quero voltar a um jugo de escravidão, então liberta-me, Senhor, de mim mesmo. Liberta-me de mim mesmo, porque a libertação ela é tão profunda. Nós temos as influências malignas, mas também nós temos pessoas que estão presas em seus próprios pensamentos, achismos, crenças rígidas, em dores e traumas. Você cresceu em um ambiente familiar, onde você cresceu ouvindo coisas, onde você cresceu aprendendo coisas, e essas crenças rígidas, elas vão fazendo parte de você. E se você não tiver um entendimento, você não consegue romper com aquilo que é necessário você romper. Então é por isso que é importante você entender que existem, as influências malignas existem, mas tem muita coisa na nossa vida que é a libertação. São coisas que nós mesmos precisamos nos libertar. Atitudes,
forma de falar, forma de agir, forma de se vestir. Tudo isso tem a ver com essa vida liberta. E Jesus falou sobre isso. Mateus 13, versículo 15, diz assim: pois a mente deste povo está fechada. Eles taparam os ouvidos, fecharam os olhos. Se eles não tivessem feito isso, os seus olhos poderiam ver, e os seus ouvidos poderiam ouvir. A sua mente poderia entender, e eles voltariam para mim, e eu os curaria, disse Deus. Tem um povo que ainda permanece com a visão fechada, com os ouvidos fechados. Entra culto, sai culto, e parece que as coisas não saem de lugar. Na minha Bíblia e na sua Bíblia nós encontramos o ministério de Jesus aqui na terra. Em todo o tempo que Jesus esteve aqui nesta terra, aonde Jesus estava, nada permanecia do mesmo jeito, tudo era transformado. Tudo era transformado. Então, em um ambiente onde Jesus está, e eu creio que Jesus está lá na sua casa, eu creio que Ele habita em você, eu creio que Ele habita no seio da sua família, então as coisas têm que começar a ser transformadas. Porque aonde Jesus está, tudo começa a ser transformado. Seja qual for a prisão que estejamos cativos, o Senhor quer nos libertar das correntes e das sombras que nos aprisionam. E agora eu quero compartilhar com vocês alguns passos. E esses passos estão aqui nesse livro de forma mais profunda. Eu vou compartilhar de uma forma assim bem superficial, que eu não vou ter tempo para falar mais com vocês, mas de forma bem profunda. Está aqui no livro Liberta-me. O primeiro passo que a gente precisa fazer para que a nossa vida seja livre e para que nós possamos viver os propósitos de Deus é o desejo de sermos libertos e sermos livres. Liberta-me e serei livre. É nos entregarmos de todo o nosso coração. E nesse primeiro capítulo do livro eu conto a minha história, todo o meu testemunho detalhado. Eu não nasci num lar cristão. Eu me converti aos 17 anos de idade, através de uma amiga. Olha aí o amigo de fé. Através de uma amiga que eu trabalhava com ela, eu me converti. E eu me lembro bem que naquele dia, quando eu vim no altar do Senhor, eu estava no meu lugar assim, bem atrás. Era uma igreja grande, lá na região dos Lagos. E quando o pastor começou a fazer o apelo, gente, aquela palavra, ela tinha destruído tanta coisa dentro de mim, ruim que estava dentro de mim. Aquela palavra que o pastor pregou, eu estava ali, sabe, como uma terra seca, árida. E aquela palavra, ela veio transformando tudo dentro da minha vida. E dentro de mim, eu já estava ali me convertendo. Mas eu precisava, porque a Bíblia fala que necessário é que o homem confesse a Deus diante dos homens, diante da presença de Deus e dos homens. É necessário nós confessarmos diante dos céus, da terra e do inferno também, que nós aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador. E eu me lembro que eu estava no meu lugar e eu não conseguia sair do lugar. Eram tantas amarras. Olha, eu fui criada numa família onde no quintal da minha casa tinha um centro espírita. Aonde, por tantas vezes, eu chegava em casa e tinham lá não sei quantas pessoas com aquela roupa branca e fazendo um monte de coisa. E uma coisa tão terrível, tão tenebrosa. O meu pai, a minha mãe e a minha irmã estavam completamente envolvidos em tudo aquilo. E dentro da minha casa, no terreno da minha casa, acontecia tudo isso.
Deus, Ele olhou para mim e Ele falou assim, olha, eu vou guardar essa menina aqui, porque através dessa menina, eu vou começar uma nova história nessa família. E através da minha vida, quando eu me converti, a minha casa foi sendo salva. A minha parentela foi sendo salva para a glória de Deus. Mas naquele momento que eu estava no meu lugar, que eu precisava ali me libertar daquelas correntes, daquelas influências malignas que estavam me prendendo, eu não conseguia sair do meu lugar. E é onde a gente sempre ensina. Queridos, na hora do apelo, fique em oração, ore, fique ligado. Observe as pessoas que estão à sua volta, mas assim, um olho fechado e um olho meio aberto. Seja um agente de Deus nesse momento também do apelo na casa do Senhor. E a minha amiga, ela percebeu. Ela estava ali, antenada no espírito. E ela percebeu que eu chorava muito. Mas eu não conseguia sair do lugar. E o pastor estava terminando o apelo. E ela chegou para mim, ela botou a mão no meu ombro e falou, amiga, você quer que eu te leve lá na frente? Você quer ir lá na frente? E eu não conseguia falar direito. Eu só fiz assim para ela. E ela foi me levando. Cada vez que eu dava um passo em direção ao altar, eu sentia as correntes sendo libertas. Cada vez que eu dava um passo para o altar, eu sentia algo acontecendo na minha vida, porque necessário é que nós venhamos nos libertar e nos entregar de todo o coração para esse Deus, para que a nossa vida comece a ser diferente. Não dá para nos entregar em algumas partes e não entregar em outras. Eu me converti verdadeiramente. Eu mudei tudo, todos os meus hábitos, minhas roupas. Comecei a mudar tudo em mim. Não foi porque alguém me falou para mim que eu tinha que mudar, mas foi porque o Espírito Santo me ensinou quem que Ele queria que eu fosse. E o propósito para o qual eu fui criada. Ele começou a me ensinar. Eu ainda um bebê na fé, Ele começou a me ensinar. Mas o primeiro passo foi... liberta-me e serei livre. E tem muito mais no meu testemunho, tem coisas poderosas. Meu Deus, teve uma vez que lá atrás, nesse centro que tinha lá de Macumba, pegou fogo em tudo, porque eu e o meu esposo, na época que a gente ainda estava namorando, nós começamos a orar com óleo ungido em toda a casa. Sabe o que aconteceu? Pegou fogo. Lá no arraial lá dos inimigos, pegou fogo. Que não são inimigos, a gente sabe disso, é só forma de falar. Eles são filhos de Deus e muitos que estavam ali se converteram, voltaram para o Senhor, sabe? Através da nossa vida. E aonde nós oramos e colocamos a nossa mão cheia de óleo ungido, o fogo parou. O fogo não veio para dentro da casa dos meus pais. Milagres poderosos aconteceram. E tudo isso eu conto no primeiro capítulo do livro. O segundo passo, para que você possa ter uma vida liberta, para que você possa viver os propósitos de Deus, é você ser livre e ter uma vida guiada pelo Espírito Santo. Ei, o Espírito Santo, Ele é tudo na nossa vida. O Espírito Santo. E é por isso que Judas nos ensinou, Judas capítulo 1, versículo 20... edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito, conservai a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. O Espírito Santo, Ele é o agente da santificação. O Espírito Santo é o nosso melhor amigo. O Espírito Santo é aquele que vem sobre as nossas vidas. É aquele que trata com a gente. É aquele que nessa manhã fala assim, olha, vai lá e pede perdão, porque você falou de forma errada, porque você foi grosseiro, e você não deve tratar a sua esposa desse jeito, porque a mulher é o vaso mais frágil da casa. O Espírito Santo é aquele que fala assim, vai lá pagar a sua dívida. Porque se você está com dívida, você tem que quitar a sua dívida. Não dá para você ficar com dívida e pegando a sua Bíblia e ficar indo para a igreja fingindo que não está nada acontecendo. O Espírito Santo é aquele que fala para você assim, para de ficar de conversa com mulher no seu trabalho, porque você é um homem casado e isso vai acabar mal. O Espírito Santo é aquele, mulher, que fala para você assim, olha, não fique fingindo
que nada está acontecendo na vida dos seus filhos. Para de ficar achando que está tudo bem. E dê a palavra que você tem que dar para que essa situação seja transformada. Porque quando uma mulher se posiciona dentro da sua casa, não tem filho que está no inferno que não seja resgatado pelo Senhor. Quando uma mulher começa a orar dentro de casa todo dia, começa a ungir sua casa, orar pela sua família, não tem marido que foi embora que não volte. É mais fácil. É mais fácil ficarmos, coitado de mim, fui abandonada, coitado de mim, fui traído. Ei, Deus não te chamou para se posicionar dessa forma. Deus te chamou como um guerreiro do Senhor, como uma guerreira do Senhor, para você se posicionar e guerrear as suas guerras, porque Ele te garante a vitória. Mas você precisa se posicionar. Terceiro passo para uma vida liberta, ser livre, é ter uma mente liberta. Gente, Êxodo 3:10, eu queria que vocês prestassem bastante atenção no que eu vou falar para vocês. Êxodo 3:10 diz: agora vá, pois eu o envio ao faraó. Você deve tirar o meu povo, Israel, do Egito. Deus está falando com Moisés. Deus está levantando Moisés como libertador do povo dele. Um povo que estava sendo subjugado, um povo que vivia sobre um jugo de escravidão, um povo que sofria humilhação, que Faraó colocava cada vez mais carga e jugo, um povo que era humilhado, envergonhado, mas que era o povo de Deus. Vocês estão entendendo? Como que muitas às vezes, mesmo sendo de Deus, conhecendo a palavra de Deus, ainda vivem sobre um jugo de escravidão. E aí, Deus, o que Ele faz com Moisés? Moisés, ele nasceu escravo. Mas Deus mudou a história de Moisés. Deus mandou Moisés para dentro daquele palácio. E agora aquele menino que tinha nascido escravo, ele não era mais escravo. Ele foi criado dentro do palácio, como um príncipe, livre, vivendo do melhor que aquele Egito poderia ter. Sabe por quê? Não tem como Deus nos usar como libertadores se nós temos uma mente escrava. Moisés nasceu escravo, mas ele não tinha uma mente escrava. E eu te provo isso à luz da palavra. Porque quando Moisés ele vai até Faraó e o povo é liberto, quando eles vão para o deserto, depois de verem tantos sinais e milagres da parte de Deus, o povo começa a murmurar. Foi só começar a faltar alguma coisa. E o povo começou a murmurar. E o povo começou a fazer assim, Moisés, você nos tirou do Egito para nos trazer para esse deserto, para que morramos aqui sem ter o que comer, sem ter o que beber. Era melhor ficar lá comendo as cebolas do Egito. Mente escrava, um povo que tinha sido liberto, mas que a mente ainda estava escrava. Eu vim de Miami aqui para dizer a você que a partir dessa manhã você vai ser alguém livre, mas livre na sua mente. Não vão mais escravizar a sua mente. Porque eu nasci em São Gonçalo. São Gonçalo é uma cidade pobre, uma cidade que não tem muito a oferecer. Coitado de mim e da minha família. Para com isso. Deus, Ele te faz prosperar aonde Ele quiser. Deus, Ele realiza os teus sonhos aonde você estiver. Ei, São Gonçalo é uma cidade abençoada. Mente escrava. O povo tinha uma mente escrava, mas Moisés não. Em nenhum momento você vê Moisés falando naquele deserto: Deus, que saudade que eu estou daquele tratamento que eu tive lá no palácio. Que saudade que eu estou daquela comida que eu ganhava lá no palácio. Que saudade que eu estou de ter servos me servindo. Sabe por quê? Porque Moisés, ele era um menino que nasceu escravo, mas ele era um homem que tinha uma mente livre. Era um homem que Deus transformou a vida dele através do fogo de Deus, daquela sarça ardente. Deus falou com Moisés. Deus levantou Moisés.
Moisés, e a vida de Moisés nunca mais foi a mesma. Eclésia de São Gonçalo, eu declaro nessa manhã que aquilo que estava resistindo vocês, aquilo que estava impedindo você, a sua casa e a sua família de viver o propósito que Deus tem, o melhor que Deus tem para a tua vida, nessa manhã, em nome de Jesus, está caindo por terra, porque a sua mente está sendo liberta em nome de Jesus. Aleluias. Aleluias. Eu não sei falar, eu não estudei, eu não sei como vou fazer, como que vai ser isso, como que eu vou liderar uma rede, como que eu vou ser um pastor, como que eu vou ser um levita. Ei, se liberte dessas mentiras do inimigo contra você, porque quando Deus levanta um homem, quando Deus levanta uma mulher, é Ele que faz. Nós não somos nada. Jovens, aleluia, Deus está mandando aqui liberar uma palavra para os jovens. Jovens da igreja, jovens da Eclésia de São Gonçalo. Alabashiri canterebácia. Quem é o líder dos jovens aqui? Você e sua esposa? Uau, não sabia. Aleluia. Nossa, quando eu fechei os meus olhos, eu vi uma multidão de jovens. Eu vi uma multidão de jovens que essa cidade de São Gonçalo nunca experimentou o que vocês vão viver. Vai ser assim algo tão poderoso que vocês vão fazer nas ruas, cultos ao ar livre, porque vai ser tanto jovem que já não vai dar aqui, não vai dar ali do lado, não vai dar nesse estacionamento. É algo sobrenatural que Deus vai fazer. Quarto passo, ser livre é viver a cultura do reino de Deus. Eu já até falei um pouquinho para vocês aqui sobre isso. Mateus 6,33 diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas demais coisas vos serão acrescentadas. Viver a cultura do reino de Deus é viver priorizando a Ele e a sua palavra. É viver aqui sabendo que você não é daqui, é fazer como Jesus fez. Jesus, ele estava aqui nessa terra, mas ele sabia que ele não era daqui. E Jesus, ele viveu a cultura do reino de Deus. Ele não somente viveu, mas ele estabeleceu a cultura do reino de Deus. Quinto passo, ser livre é entender o propósito que Deus tem na sua vida é maior do que a sua própria vida. Deus não te criou para um propósito apenas. Deus já tinha um propósito e por isso Ele te criou. Você está entendendo? Deus não te criou apenas para um propósito na sua vida. Ele já tinha um propósito do seu reino, e então Ele criou você, Ele sonhou com você, Ele formou você no ventre da sua mãe. Jeremias 1,5 diz: antes que te formasse no ventre eu te conheci, e antes que saísse da sua madre, te santifiquei as nações e te dei por profeta. Cadê os profetas de Deus aqui nessa manhã? O Senhor, Ele te levanta como profeta. Profeta nessa nação, profeta nas nações da terra. Aleluias, aleluias, aleluias. Deus, quando Ele tem um propósito na nossa vida, não há impedimentos. Aleluias, Deus está falando aqui comigo. Irmãos, aqui nessa manhã, o Senhor vai começar a fazer esse novo tempo. E muita palavra que você recebeu, muitas promessas que Deus te fez, que você não acreditava mais. Através do seu posicionamento, de viver essa vida de liberdade, de verdade na presença do Senhor, você vai começar esse novo tempo na sua vida. Seu casamento vai ser tudo novo. Deus te levanta por profeta. Deus te levanta como cabeça e não como cauda. Deus, Ele transforma essa humilhação, esse tempo de humilhação, de choro que você tem vivido. Ele transforma em um novo tempo a partir da sua
atitude, do seu posicionamento. Tem tanta coisa aqui que eu não vou poder falar, gente. Último lugar. Ser livre é descobrir o seu propósito e viver por ele. É abrir mão de tudo aquilo que não tem a ver com o seu propósito. Abrir mão de muita coisa, fica de pé nessa manhã, de muita coisa que você até mesmo planejou, se preparou, sonhou, mas Deus não tem isso para você. Porque Deus, Ele quer que você venha viver o propósito dEle na sua vida. Provérbios 19, 21 diz: muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Sabe o que mais eu ouço ao longo desses 20 anos de ministério? Ah, pastora, qual será o meu propósito? Eu ainda não identifiquei o meu propósito. Nessa manhã, eu estou aqui, querido, para dizer a você que é tempo de você identificar o seu propósito. É tempo de você identificar para o propósito a qual você foi gerado por Ele. Feche os teus olhos nessa manhã. É tempo de você deixar as coisas velhas para trás. É tempo de você buscar essa vida de libertação diária. Porque essa vida de libertação a gente conquista todo dia, gente. Todo dia a gente diz não ao pecado. Todo dia a gente diz não para o nosso eu. Todo dia a gente diz não para os pensamentos, para as crenças rígidas, para tudo aquilo que vem contra as nossas vidas e nos impede de viver o plano perfeito de Deus. Ser livre é você descobrir o seu propósito. Aleluias. Isso é você e Deus. Isso é você e Deus. Quem sabe você já tem vivido até o propósito a qual Deus te chamou, mas você tem vivido assim um pouquinho dele. O Senhor hoje Ele está tirando como uma cortina que te impede de acessar a outra parte, a sarça ardente, o profundo, o escondido, aquilo que Deus quer fazer com você, os mistérios de Deus, porque você é um agente de libertação, você é um homem e uma mulher que Deus levantou para esse tempo, para ganhar as vidas, para ser um profeta, para mudar a história das famílias. Aleluias, aleluias. Não entendo o meu próprio agir. Sem tua graça, o que seria de mim? Coloca a mão no seu coração e faça dessa canção uma oração nessa manhã. Feche os teus olhos e faça dessa canção uma oração sincera diante de Deus. Aleluia, e sincera diante dEle. Sem tua graça, o que seria de mim, Deus? Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse sim acabo cometendo. Em meu ser militam carne e espírito, em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo. Pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado.
Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na sua lei. Tu és o meu amado, então liberta-me de mim. Peça pra Ele, peça pra Ele. Liberta-me, Senhor, liberta-me, Senhor, liberta-me, Deus, de tudo aquilo que me afasta de viver os teus propósitos. Até que não haja mais espaço, pois quando estou em tua presença o meu viver é transformado. Então liberta-me de mim, eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço, pois quando estou em tua presença o meu viver é transformado. Deus está me dando uma direção aqui pra gente fazer algo aqui nessa manhã. Eu não vou chamar você aqui na frente. Ora bacalabaxere bandere bacalabas. Ora baxere calabandere baxere basai. Porque aquilo que Deus vai fazer na sua vida agora não precisa que você venha aqui no altar, aqui na frente. Aí mesmo onde você está, essa libertação vai acontecer. Você que está aqui nessa manhã, você que recebe essa palavra, você que sabe que tem áreas da sua vida que você precisa de libertação, você que sabe que, quem sabe você também como eu, você vem de uma família onde influências malignas, você sabe que na sua casa e na sua família, você também passou por essas situações ou passa até os dias de hoje. Você que tem ouvido vozes, você que tem tido pesadelo atrás de pesadelo. Você que se converte, mas não consegue ficar firme na casa do Senhor. Você que busca viver uma vida de santidade, mas tem enfrentado tantas guerras. Você que tem tido pensamentos de morte, assim te diz o Senhor. O Senhor, Ele vai tocar na tua vida nessa manhã, e Ele vai te libertar de tudo isso que tem aprisionado você e a sua família. Toda maldição hereditária. Deixa eu te contar um segredo. De olhos fechados, você que está se identificando com essa palavra, você fica com a mão no coração. Você fica com essa mão no seu coração aí, ó. Eu sou a primeira que coloca a mão no meu coração aqui, ó. Eu me identifico, eu preciso, dia após dia, dessa libertação, dia após dia. Mas deixa eu te contar uma coisa. Quando eu me converti, o Senhor falou comigo assim: olha, minha filha, você precisa se posicionar. Porque existem maldições, existem castas de demônios que só saem através de jejum e de oração. E na sua família, você precisa guerrear contra tudo isso. Eu estou te levantando para você poder guerrear contra todas essas influências, contra toda essa maldição hereditária. Porque a Bíblia fala, irmãos, isso é bíblico, que Deus visita a iniquidade da terceira até a quarta geração. Isso é uma verdade. Mas da mesma forma que muitas famílias acabam sofrendo essas influências malignas, o Senhor, Ele vem, aleluias, aleluias, e quando Ele vem com o seu sangue, e Ele nos liberta, e Ele nos dá uma nova vida, essa casta de demônio, ela cai por terra, essas influências malignas, elas caem por terra, as famílias são libertas. Eclésia de São Gonçalo, nessa manhã, é manhã de libertação. Esses demônios que estavam assolando a sua vida, a sua casa e a sua família, eles vão cair por terra nessa manhã. Quando você chegar na sua casa, você vai botar a planta dos seus pés na porta da sua casa e você vai falar: Espírito Santo de Deus, entra nesta casa e faz o que o Senhor tem que fazer. Joga por terra tudo aquilo que não provém do Senhor. Ei, guerreiro, você que tinha colocado as suas armas no chão, pega essas armas agora, pega essas armas agora, pega essas armas agora. Deus está te dando novas armas. Oh,
Deus está te dando novas armas. Deus está abrindo a sua visão. Comece a ver, comece a ver, comece a ver, comece a entender. Comece a ser tocado aí no seu lugar. Orabashere kalaya shiri ketalabashere bandácia. Orabaia de ketelaias. Erebachai. São Gonçalo livre. São Gonçalo livre. São Gonçalo livre. São Gonçalo livre. Orabashere calababashere bacalabácia. Oh, Douglas, eu tenho que terminar, meu filho, mas Deus está mandando eu falar aqui algo. Arabashere cantalabaciri bacalabácia. Xerebandalabácia. Você, mulher, que está com sua vida emocional assim, olha, toda esmagada, ferida. Ei, o Senhor, Ele está curando você. Você que falou que não queria mais saber de casamento, você que falou que não confia mais em homem, Deus está preparando um novo tempo sobre a sua vida. Existe um novo tempo sobre você, mulher. Por um caminho virão contra nós, mas por 7 caminhos se desviarão da nossa presença. Esse novo tempo que vem sobre a eclésia de São Gonçalo vai entrar em cada rua dessa cidade. Quando vocês fizerem esse evangelismo do Setembro Amarelo, vocês vão começar a fazer mais ainda evangelismos nas ruas dessa cidade. A criminalidade vai cair. Sabe por quê? Deus vai salvar os traficantes. Deus vai salvar aqueles meninos que estão lá no tráfico. Ei, você que está aqui, que teu filho está lá no tráfico, Deus está indo lá e Ele está resgatando seu filho. Aleluias. Aleluias. Xarabaxere calabácia. Não temas, assim te diz o Senhor, não temas. Se posicione, e de olhos fechados ainda. Próxima vez que eu vier aqui em São Gonçalo, no próximo ano, quando eu perguntar como é que está São Gonçalo, eu não vou mais ouvir o relatório que eu ouvi hoje. Que está muito violento, que está difícil, que não pode sair à noite. Não, eu vou ouvir: olha, pastora, está tudo melhorando para a glória de Deus. O povo está podendo sair à noite, a igreja está podendo ficar aberta, as coisas estão sendo diferentes. A libertação, quando ela chega, ela transforma as vidas. Se você está aqui nessa manhã e você precisa entregar a sua vida para o Senhor, eu quero que você levante a sua mão para o alto e faça assim: olha, eu quero entregar minha vida para o Senhor. Alguém aqui nessa manhã e gostaria de entregar a sua vida para o Senhor? Quem sabe você está aqui, mas você acabou se desanimando na sua caminhada. Hoje é amanhã de você voltar para o Senhor. Quem sabe você quer renovar a sua aliança com Ele. Você quer viver esse tempo novo de libertação. Levanta a sua mão para o alto assim, olha, fala: eu quero renovar minha aliança com Ele, eu quero me levantar de uma forma diferente. Há alguém aqui nessa manhã e gostaria de entregar a sua vida para o Senhor, ou renovar a sua aliança com Ele? Há alguém aqui nessa manhã? Todos que estão aqui são salvos em Cristo Jesus, estão com a vida no altar nessa manhã, amém? Glória a Deus. Vem cá, Douglas. Queridos, continuem buscando essa vida de libertação. Eu vou estar ali atrás com o livro Liberta-me. Leve para alguém da sua família, leve para alguém do seu trabalho, leve para você, porque ali você vai encontrar muitas armas espirituais para que você possa viver esse novo tempo de liberdade na sua vida, em nome de Jesus.